começando a nossa segunda aula de variáveis complexas e a gente... Opa, não, tá. Então a gente está começando a nossa segunda aula de variáveis complexas. Fiquem calmos, né? Ninguém precisa ficar nervoso. Variáveis complexas é super divertido e eu vou mostrar para vocês que esse negócio é divertido. Fala, Pamela. Professor, a minha última dúvida é com relação à lista. Em introdução à análise, você disponibilizava um horário para, se a gente tiver dúvida, fora desse momento, tirar. Você pretende fazer isso também com essa disciplina ou está meio corrido? Pretendo. A gente pode fazer o seguinte: eu vou disponibilizar um link de aula ou alguma coisa assim, e a gente pode se encontrar na quarta-feira. O horário ainda a definir. Qual é um horário bom para vocês? Eu não sei de todo mundo. Eu tenho aula quarta-feira de 6 às 8. Aí depois disso ou antes disso é mais tranquilo. De 6 às 8 seria o único horário que ficaria difícil para mim. E vocês? Se fosse, sei lá, de 8 às 9, Eu posso. que é mais ou menos no horário da aula, né? Ótimo. Tá, então, fala, Pedro. Só Professor, para boa deixar... noite. Boa noite. Colegas, boa noite. Boa Só noite, para Pedro. ficar claro aí, a gente então vai ter um horáriozinho de monitoria comigo, quartas-feiras, de 8 às 9 da noite. A Beleza? partir dessa, A partir dessa quarta-feira, sem problemas. tá Tá? bom. Então, eu vou tirar a minha imagem aqui de novo, porque sabe como é que é meu computador às vezes, então só entrei só para a gente falar que a aula começou a ser gravada. Fala, boia, bem-vindo! Vou botar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque... calma aí, deixa eu fazer uma preparação antes. Porque vocês, foi muito interessante a pergunta que a gente conversou na última aula, né? Que foi... não, assim, não na última aula, mas assim, eu passei para vocês aquela coisa do raiz de i, né? O ponto é, todo número complexo pode ser escrito da forma a mais bi. Tela inteira, janela 2, permitir. Tá, então, todo número pode ser escrito da forma a mais bi. E, e aí, eu pedi para vocês calcularem raiz de menos um. E eu achei uma coisa interessante. Muitos de vocês fizeram a seguinte coisa. Chamaram z ao quadrado igual a i. Igual a i. E foram atrás das soluções de z ao quadrado igual a i. Estão enxergando bem aí? Deixa eu aumentar a letra aqui, então. Tá, e foram atrás das soluções de z ao quadrado igual a i. E aí, isso foi interessante porque fazer esse tipo de coisa vai gerar mais soluções do que a gente tem, certo? Por quê? Por exemplo, pensando naquele problema, né? Se eu estivesse pensando, por exemplo, em x ao quadrado, em raiz de 2. Opa. Se a gente estivesse falando de raiz de 2. E você fosse fazer isso que eu comentei aqui, você ia olhar para esse cara aqui, concorda? Você ia olhar para esse cara aqui, ó, x ao quadrado igual a 2. Quais são as soluções de x ao quadrado igual a 2? Gente. Opa, alô, alô. Podem falar, não precisa se afobar não, hein? Vai ter que dar um mais ou menos aí, né? Exatamente, então mais ou menos. Ou seja, isso significa que eu tenho mais objetos do que realmente é o raiz de 2, né? Então, se você está aqui e você vai para cá, né? Ou seja, vou botar até em vermelhinho aqui, você vai olhar para o raiz de i e depois você vai olhar para o z ao quadrado igual a i e você vai atrás dessas soluções, né? Ou seja, você escreve i na forma polar, né? Lembra a forminha polar? Qual é o esquema da forma polar, né? Você escreve na forma polar e aí isso daqui fica aquele... eu vou colocar C como cosseno, tudo bem? Então fica cosseno de π, né? Cosseno de π sobre 2, né?
barra π sobre 2, mais, vou fechar aqui, vou colocar como se fosse, né? Porque a rigor, isso se repete a cada 2π, correto? Então isso aqui, a rigor, também tem um mais 2k barra π aqui na história, né? Mais I barra C dot, o seno Marcelo, de... desculpa. Fala aí, boia. Fala, O meu boia. microfone estava travado. Eu queria fazer uma pergunta lá no começo, só que o meu microfone estava tiltado aqui, só consegui agora. Z é uma variável qualquer? É tipo X? É uma incógnita qualquer? Z é X, só que a Não gente tem chama nenhuma de Z relação quando com é inteiros. complexo. Ah, show. Hã? Não tem nenhuma relação com inteiros, é complexo. Não. Ah, Z, com relação à nomenclatura, né? Se é N, eu chamo de natural ou inteiro. Beleza? Se o cara tá lá N, vai acabar sendo isso. Natural ou inteiro. Se é X, geralmente eu estou falando de racionais ou reais. E se é Z, eu estou falando de número complexo. Cara, eu nunca tinha percebido isso. Que genial. Explodiu a cabeça, ó, que genial. Exatamente. Se você perceber, funciona assim. E aí, quando a gente coloca esse cara na forma polar, né? Você tem isso daqui, né? Você, quando vai para o Z ao quadrado, tem isso daqui. E aí você vai fazer operações aí para tentar tirar alguma luz disso que você tá conseguindo aqui. Algumas pessoas fizeram assim, outras pessoas foram para a unha, né? Foram para a unha. O que é a unha? Chamaram isso daqui de A, porque o que acontece, né? A magia do número complexo. Todo número complexo ele vai ser escrito da forma A mais BI com A e B reais, beleza? Todo número complexo ele é escrito dessa forma. Por isso, não faz sentido a gente escrever raiz de menos 1. Raiz de menos 1 possui uma forma complexa, né? Ele possui essa característica que a gente vai poder escrever ele da forma A mais BI com A e B inteiros. E depois elevou ambos os lados ao quadrado. Mas perceba que quando você faz isso, você vem para cá, ó. Você vem exatamente para... Se você está aqui, chamou raiz de A mais BI e elevou ambos os lados ao quadrado, você veio para esse cara aqui, né? Você veio para essa magia aqui que vai te gerar mais nas respostas. Então, assim, quando você for calcular lá as respostas, você vai ver que você tem mais respostas. Alguns de vocês cometeram um equívocozinho que eu vou comentar agora também, mais uma vez. Não é assim um erro de morte, sei lá, é só um equívoco. É porque quando você tem A ao quadrado igual a B ao quadrado, quando você eleva os dois ao quadrado ali, você vai encontrar duas equações, beleza? Você vai ter A ao quadrado menos B ao quadrado igual a 0 e você vai ter 2ABI igual a 1. Né? Na verdade, 2AB igual a 1, né? Para resolver esse problema. E quando você tem A ao quadrado menos B ao quadrado, aqui, o que ocorre? Isso implica uma coisa para a gente. E que tem a ver com aquele mais ou menos lá que o Pedro falou, né? Isso aqui vai implicar que A é igual a módulo de B. A não é igual a B. A é igual a módulo de B. E aí, quando você fosse fazer a solução desse objeto, você ia ter um monte de possibilidades que, mais uma vez, quando vocês foram me responder essa questão, porque a questão ela foi simples. Escreva A mais BI de forma complexa, né? O que é raiz de I na forma complexa, né? Então eu queria que você escrevesse esse cara. E aí, um dos problemas que vocês cometeram lá foi que alguns de vocês disseram que A é igual a B. Mas na verdade não é igual a B, é igual a módulo de B. E aí você ia ter um problemão porque aí você ia ter que fazer o quê? O A se B for positivo, o A se B for negativo. E aí você ia ter várias opções na historinha lá. Só que essa mágica aqui, que eu vou botar até em negrito, isso aqui é uma mágica, né, gente? Por que isso é uma mágica? A gente viu na aula passada
que essa mágica aqui garantia para a gente uma coisa interessante. Isso daqui, esse cosseno ângulo, né? Eu tenho o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo. Qual é a mágica? A mágica é a seguinte, que eu vou colocar assim, né? Cis. De cis de beta, vocês vão encontrar isso, por exemplo, no livro do... Ai, meu Deus, tem um monte de livro que ao invés de escrever cosseno, teta e seno, teta, escreve cis de teta, né? Eu vou chamar de beta. Que cis de beta, a gente viu, né, a mágica, que cis de beta era igual, né, o Euler. Hoje a gente vai justificar essa fórmula, mas eu só queria comentar como essa mágica que eu vou escrever aqui agora, facilita a nossa vida. Beleza? Ó, cis beta, né? Ou seja, cosseno de beta mais i seno de beta é igual a E elevado a I. I barra beta. O ponto é que eu tenho essa mágica aqui, certo? Então, se eu tenho essa mágica, o Boia não estava na aula passada. Boia, isso isso aqui que eu acabei de escrever. Deixa eu escrever para você direito. Isso aqui é cosseno, vou botar aqui, ó, cosseno barra beta mais I barra C dot. Aqui tem um mais, né? Mais. Sim. Ctrl V. Deixa eu botar assim. Tá. Isso aqui, lembra, isso aqui tem número complexo, né? Você tem esse tipo de coisa aqui acontecendo. Cosseno beta mais seno beta. Isso é um número complexo, né? Aquele no círculo, na forma polar. E o que eu falei para vocês na aula passada é que o Euler mostrou que cosseno beta mais i seno beta é igual a E elevado a I beta. Isso é bruxaria, entendeu? Se você conseguir mostrar isso ou convencer a criança que isso é verdade, acabou. Acabou. Se você convencer que a criança, você só precisa convencer, entendeu? A criança só precisa acreditar que isso é verdade. E aí você passa a usar isso de maneira indiscriminada, porque aí você não tem mais problema. Porque o que acontece? Se você acredita nisso aqui, então significa que esse cara aqui, então vamos para outra tela, ó, raiz de i, ao invés de eu chamar de... Ó, isso é cosseno, né, do ângulo, mais i seno do ângulo elevado a meio, né? Eu estou olhando para o raiz de i. Beleza? O ângulo é π sobre 2, né? Porque cosseno de π sobre 2 é 0. E seno de π sobre 2 é 1, né? Então vai ficar só o i, que é esse cara aqui. Então, como eu estou elevado à raiz, isso aqui está elevado a meio. Mas preste atenção na mágica. Isso é exponencial, né? Eu botei exp aqui no sentido que isso é exponencial. Se isso é exponencial e eu estou elevado a meio, é a mesma coisa que eu estivesse dividindo todo mundo aqui dentro por 2. Então, a solução do meu problema é essa, ó. Ah, tá faltando um i aqui, perdão. Tá faltando um i aqui. Então, a solução do meu problema é essa daqui, ó. É essa daqui. E aí eu tenho algo bacana, né? Vamos entender aqui. Eu tenho algo bacana. Você concorda que a cada π eu vou ter um valor novo? Ou seja, a raiz de i não tem um valor só. Quantos valores eu vou ter para a raiz de i? Eu vou ter infinitos valores. Eu passo a ter um problema. Ou não, né? Vocês conhecem outra coisa que tem infinitos valores? A Digamos cada o π seguinte, ou a cada K, Marcelo? a cada k. A cada k, né? Ou seja, π, 2π, 3π, então é por isso que eu disse a cada π, né? Mas é assim, a cada k, isso vai andando e eu vou tendo outros valores. Mas assim, isso pode parecer estranho, mas é estranho porque vocês estão vendo isso na forma de número complexo. Porque você já sabe isso, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, 2/3. 2/3 é a mesma coisa que 4/6. 4/6. Então,
que é a mesma coisa que 2/3 M, certo? Então, assim, você pode achar isso aqui esquisito de uma determinada forma, esse IKπ, você pode achar esquisito, falar assim, poxa, então quer dizer que raiz de I tem infinitos valores? Tem infinitos valores. Isso vai a cada π, né? Digamos assim, isso a cada π vai repetir dentro desse processo. Ué, mas é como eu estivesse olhando exatamente para isso aqui, ó. É como se você estivesse olhando para o 2/3, você tem uma infinidade de valores que o 2/3 também pode ser. Só que aqui você pode achar estranho porque esse cara tá me parecendo assim dentro de um... Poxa, isso está dentro de um ciclo, está dentro de um processo meio esquisito. Isso é a alma do negócio que a gente vai falar hoje. Porque se você perceber aqui, assim como aqui, o 2/3, né? Se você olhar aqui o 2/3, ele... O que ele tem de especial aqui, o 2/3? Se vocês, assim, parando para prestar atenção. O que o 2/3 tem de especial? Ele é... Fala aí no microfone, Pedro. Ou É o Pamela. valor da representação racional, né? Desse Ele valor. é a fração irredutível, né? Isso. Uhum. Ele é a fração irredutível. E aqui, nesse elemento aqui, na exponencial, né, no raiz de i, você pode olhar para o e elevado a π sobre 4, aonde k é zero, como sendo o ramo principal. Então, a fração irredutível, quando a gente fala em números racionais, quando a gente estiver tratando de números complexos, isso vai se tornar o ramo principal. A ideia pode estar obscura nesse momento, porque a gente vai falar sobre isso agora, tá? A aula de hoje é para falar sobre funções, um pouco de funções complexas e a ideia de ramo principal de alguns objetos, né? Principalmente dessas potências, né? Assim, quando você olha a função potência no sentido de, sei lá, 3 elevado a z, no sentido de 3 elevado a z, e isso é... Eu não vou dizer que é um problema, mas isso não é tão simples. Vou botar aqui, 3 elevado a z, né? Isso não é tão simples quanto como a gente tratava nos números reais, tá? Então, assim, quando a gente tratava nos números reais, você não tinha muito problema. Agora a gente vai passar a ter o problema. E o raiz de i, quando eu botei lá para vocês fazerem, ele não estava aí, digamos assim, de bobeira, né? Ele estava aí porque ele gera essa motivação. Duas coisas. Uma, que quando a gente coloca, né, quando transforma o cis de θ, né, o cosseno de beta mais i seno de beta em e elevado a i beta, você vê que a mágica acontece, né? Você vê que as coisas se tornam muito mais fáceis. E eu acho que isso é o peixe que eu quero vender para vocês, futuros professores, quando forem ensinar variáveis complexas. Assim, não é para parar de falar que é cosseno θ mais i seno θ. A criança precisa fazer essa associação. Mas trabalhar com e elevado a i beta, no caso, ou a i θ, é muito mais fácil. Gera muito mais compreensão inicial do que ficar trabalhando com seno e cosseno. Beleza? Então, assim, esse é o primeiro peixe que eu quero vender. Vocês querem fazer alguma pergunta? Na lista, Marcelo, na lista 1, eu não estava muito assim. Eu trabalhei em alguns exercícios lá que pedia forma polar, tal, eu trabalhei com cosseno beta e seno beta. Sem problema. Sem problema. É porque Sem eu problema. não estou ainda familiarizado com essa. Eu sei. Eu sei que tem uns exercícios lá que você pede especificamente na forma
o número real, né? Ele vezes E elevado a I beta, aí tudo bem, outra coisa. Mas em outros em que você não falava nada, eu fui no que estava No que mais. você conhecia, claro, no Sim, que você sim, conhecia. no que estava mais digerido, assim, porque eu te falei, né? Minha lembrança sobre complexo é pouca, né? Meu HD Sim, sim. sobre complexos é Não, pouco. Então, essa questão do Euler ainda não está muito natural para mim. isso é melhor ainda, porque quando a gente não sabe nada, é melhor porque aí você vai aprender do jeito que eu estou falando. Quando você já vem com uma outra concepção, muitas vezes você fica relutante em trocar, né? Então, fica tranquila. Vai no seu tempo. Fala, Pana. Sobre a proposta, né, que você está falando de quando eu apresentar as variáveis complexas, ter a oportunidade de apresentar esse resultado da exponencial, eu acho que é um desafio mesmo, né? Porque, assim, pelo menos no ensino básico, o exponencial é algo que assusta muito, acho que está associado bastante ao número de Euler, lembra logo do logaritmo, que é um dos conteúdos que mais assustam, que mais gera insegurança nos alunos, então, assim, é um desafio nesse sentido. E eu não sei como foi. Muitos colegas aqui relataram que não viram na escola, né, esse conteúdo. Eu vi muito próximo de trigonometria na circunferência. Então, assim, eu acho que a função trigonométrica, né, nunca nem tinha ouvido polar, forma trigonométrica, nunca tinha nem ouvido forma polar, só ouvi aqui. Era muito associada por isso, que já vinha daquela dinâmica ali do círculo, você associava o seno e cosseno, foi muito assim Sim. que me passou, sabe? Aí é difícil desapegar mesmo, por isso que quando você falou agora com a Vanessa, eu me vejo toda, porque é muito difícil ficar migrando para outra representação, porque aquela tá tão cristalizada, sabe? Aham. Não, Eu e o entendo pior é que perfeitamente. fazendo o exercício, Pamela, eu fui relembrando justamente essa questão do seno beta e cosseno beta, porque a aula passada ainda não estava mais essa questão do óleo, e é elevado a I beta ainda não estava. Eu falei assim, não, deixa eu fazer como o pouco que eu sei, né? Se eu soubesse, nem teria feito ainda. Não, gente, vocês precisam ficar tranquilos e relaxarem, porque assim, é, não é, não é, trivial, cara. Assim, não, você pode ter certeza que não é trivial. Só deixa eu responder uma pessoa aqui, senão vai ficar me ligando, assim, só um minuto. Sim. Tá, vamos lá, voltando aqui. Então, estou apresentando para vocês de novo. Eu já deixei o GeoGebra engatilhado aqui e eu vou fazer algumas coisas do zero. Mas a primeira coisa que eu vou justificar para vocês, e aí, mais uma vez, isso é uma justificativa para vocês. Por favor, vocês não. Isso não é para o aluno saber, é para o professor saber. Beleza? É um pouco da diferença. Assim, como eu quero levar o que ocorre é que você trabalhar com seno e cosseno e aquela coisa do ciclo trigonométrico e entender, por exemplo, o cosseno é função par, então menos o cosseno vai ser cosseno, e o seno é função ímpar, então menos o seno vai ser menos seno. Isso você tem uma quantidade de propriedades para decorar que é enorme para você poder utilizar variáveis complexas, digamos assim, com toda a potencialidade que ela tem. Esse é o desafio. E quando você apresenta essa ideia de variáveis complexas, né, de números complexos, com o conceito do Euler, né, com a questão do Euler, você ganha a simplificação de que quando você está elevando uma potência de uma potência, ou seja, aquilo que a gente acabou de fazer com i, você simplesmente divide o expoente, você não faz nada. Então, se você estiver calculando raiz de qualquer coisa, você ganha propriedades muito mais rapidamente do que se você tivesse que fazer aquelas fórmulas enormes com números complexos mesmo, sabe? Então, o objetivo é facilitar um pouco, tá? É facilitar um pouco essa questão.
E é claro que quando você estiver trabalhando com números complexos, o que é número complexo? Eu vou dar hoje uma palhinha sobre a ideia do Gauss da demonstração do teorema fundamental da álgebra. E essa ideia do Gauss, do teorema fundamental da álgebra, ela é tão bonita e tão simples, a prova dela não é simples, mas a concepção da ideia, ela é simples, que poderia ser apresentada nas escolas. Mas para isso ser apresentado numa escola, só seria possível se com o advento da ferramenta que a gente tem hoje, que é o GeoGebra. Sem o GeoGebra não ia dar para fazer isso. Mas antes de apresentar isso para vocês, eu vou entrar propriamente na aula. Assim, eu fiz um resumo que eu coloquei lá para vocês darem uma olhada, que é, digamos assim, a ideia da aula de hoje, né? E assim, tem as coisas do GeoGebra, mas assim, é a ideia da aula de hoje. Esse resumo foi o que a gente viu na aula passada. Tudo bem? Fala, Boia. Marcelo, eu perdi a primeira aula, né? Mas eu tenho Tranquilo. uma dúvida aqui. Aí fica a seu critério, saber se é um momento ou não de responder. Eu vi no ensino médio números complexos como raiz menos um e acabou. Não trabalhei com números complexos em nada. É isso, raiz menos um, ponto. É um esforço imaginativo. Aí quando me apareceu um seno e cosseno, eu fiquei deveras surpreso, assim. E, gente, Entendi. não surgiu isso. É porque, vamos lá, da onde surge isso? Assim, vou só colocar um pouco do processo aqui. Vou até abrir o GeoGebra aqui para você, que aí eu acho que fica mais fácil. De onde é que surgiu isso, né? A ideia é simples. O GeoGebra tem a função, ó. Se você criar em ponto aqui, ó, se você aplicar ponto, tem aqui, ó, número complexo. Ó, abriu o GeoGebra, né? Esse é o GeoGebra Classic, eu fiz o download dele aqui para vocês verem. E aí, quando eu vou aqui em ponto, tem número complexo. Você tem uma identificação aqui, ó. Você tem um plano e se eu clico aqui no número complexo, boto em qualquer lugar esse ponto aqui, ó, olha o que apareceu aqui para mim. É claro que está muito pequeno, vocês provavelmente não estão vendo, mas isso é 3 mais 3 mais 3i, que é o ponto 33. Está aqui. Bom, Boia, se você tem esse tipo de coisa, vamos pensar só um pouquinho na ideia aqui, né? Você tem esse segmento aqui, ó. Você tem esse segmento aqui. Esse segmento AB, né? Esse segmento AZ, na verdade, aqui, ó, que é o 00Z1, ele tem um comprimento e um ângulo. Então a gente vem aqui e vai botar ângulo aqui também. Aí, ângulo. Ângulo, pá. Ai, sempre faz isso, né? Opa, calma aí. Não, eu quero pro outro lado. Aí, você sempre faz isso, filho. Aí eu venho aqui. Pronto. Isso aqui. Aqui. Não, cara, aí. Rapaz, que coisa difícil fazer isso aqui, hein? Ele vai fazer o outro lado, quer ver? Bom, enfim. Eu nunca consigo. Marcelo, eu acho que se você marcar um terceiro ponto no eixo X, vai ficar mais fácil. Né? Vamos botar aqui um Z no eixo X aqui, ó. Vamos botar aqui um Z. Aí vamos botar Aí você marca primeiro do eixo X, não. Aí vai ficar no. Vai ficar ao contrário, né? Você coloca primeiro o do eixo X, depois o do centro e depois o do ponto original. 2, 3. Ah, rapaz, aí, que beleza, hein? Valeu, boia. Ó, o cara domina o GeoGebra, hein? Vai dar uma ajudada aí na gente. Ó, você vê que esse cara aqui tem um ângulo de 45 graus. Então você tem que esse Z aqui, ele é completamente determinado pelo comprimento desse cara, que é um raio, e pelo ângulo de 45 graus. E você pode olhar isso aqui da seguinte forma, né? Como sendo R cosseno θ, ou seja, isso é o raio aqui enfim, diagonal, né? Então vai ser 3 raiz de 2. Então você vai ter, por exemplo, 3 raiz de 2, que é essa diagonal aqui. Então você vai ter 3 raiz de 2, cosseno de 45 e 3 raiz de 2, seno de 45. O ponto Z seria isso. Seria esse cara. Não entendi, o Né? ponto Z não é exatamente R? Não. R é o comprimento de A até Z1. De A até Z1 tem comprimento R. Ó, eu posso escrever aqui para você, ó, Cuidado módulo com de a Z1. pode
tá confundindo o R aí nas Módulo leituras com o R de real. Z. Não, né? Tem um R que é É o de... módulo Espero que do não. Z. Ó, botei aqui, boia, módulo de Z, ó. Escrevi aqui para você. Ó, tá vendo? Aqui tem um A aqui, e aí eu escrevi, esse A aqui, ele é módulo de Z1. Eu vim aqui, escrevi na entrada módulo de Z1 e ele me deu esse comprimento aqui, que é do ponto A até onde está Z1. Isso é o Azinho. Vou apagar isso aqui. Ele não faz, né? Ó, tá vendo? O comprimento F, tá vendo aqui? F é exatamente igual a Azinho. É só para você entender que eles são a mesma coisa. Eu não consigo fazer ele aparecer, mas tudo bem. Tá? Esse A aqui é exatamente igual ao F. Então, ele é o tamanho dele. Tudo bem? Então, assim, qualquer ponto no plano, ele pode ser determinado em coordenadas polares, igual você aprendeu no curso de geometria analítica. E se todo ponto no plano é da forma A mais BI, então significa que o par ordenado, eu posso escrever, mais uma vez, eu posso escrever esse cara aqui como sendo um R cosseno θ, como sendo um R cosseno θ, né? Eu estou olhando para isso aqui, ó. É o par ordenado. Calma aí, vamos lá. Fiz alguma coisa que não devia. Calma aí. Isso aqui é o R cosseno beta. Eita, nós, né? Aí, vamos lá. Barra aqui. Aí você faz assim. Aí você tem um par ordenado. É isso, entendeu? A ideia é essa. É o par ordenado, vírgula. R. R. Seno barra beta. Tá? O que você na geometria analítica, você olha para esse ponto aqui do plano e você pode enxergar ele como sendo um R cosseno θ, R seno θ. São as coordenadas Agora polares. peguei. E nos números complexos, você também tem um par ordenado. Só que o R é a variável x, então você tem o R cosseno barra beta, mesma coisa, mais IR, né? Eu vou seno barra beta. Beleza? Então, assim, esse cara aqui de cima se torna esse de baixo. Então, é por isso que o plano complexo ele acaba, né, se identificando com as variáveis dessa forma. Só que aí eu estou contando uma mágica para você, que é a nossa nova ideia das coisas. Que isso aqui, na verdade, É elevado a beta I. isso é R vezes E elevado a I barra beta. Esse é o Show. ponto. Deixa eu fazer Beleza? mais uma pergunta, se Fala. me permite. Eu consegui entender, então, como é que a gente localiza um número complexo num plano complexo. Uhum. Mas isso é um número? É Porque você claro. bota isso como raiz de I. É porque, geralmente, eu não entendia um ponto num plano cartesiano como um número, né? É um conjunto de Isso. coordenadas. Então, vamos entender. Aí eu contei essa história na aula passada, mas a gente conta de novo. Não, então não precisa. Não, relaxa. Não, relaxa, eu falo de novo. O que acontece? Você precisava de algo mais, tá? Você precisava de algo mais. Aí veio esse raiz de menos i. O Gauss, ele entende que um número complexo como uma representação. Ele passa a perceber que ele tem características de plano. E aí ele constrói uma identificação de todos os valores de C em R2, beleza? O que eu fiz na aula passada, o que a gente conversou na aula passada, foi o seguinte, que é outro processo meio mágico. Por que eu estou escrevendo esse cara aqui igual a esse? É porque a gente viu na aula passada que barra doble R
2 é igual a barra do C. É igual a C. Eu consigo definir uma operação em R2 que esse cara vai ser exatamente igual a C. Eles vão ser indistinguíveis. Então, essa é a mágica. Quem faz isso pela primeira vez é o Gauss. Beleza? Então, assim, essa é um pouco da mágica do processo. Uma vez que eu consigo entender que esses dois caras são iguais, aí a gente passa para essa linha de baixo aqui, que foi o quê? Que é a representação. E isso é uma coisa que, infelizmente, a escola não vê direito, entendeu? E aí é isso que eu quero fazer vocês convencerem seus alunos a entenderem isso. Um número complexo não é simplesmente raiz de i. Raiz de i, talvez, raiz de menos 1, né? O raiz de menos 1 talvez seja a primeira ideia de número complexo e ela é muito incipiente, ela só tem a ver com soluções de equações polinomiais. E isso é tão, assim, isso é bom? Mas isso é tão pobre que a beleza do negócio é muito além disso, entendeu? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam um pouquinho é enxergar a beleza dessas variáveis complexas, tá? E a gente vai chegar lá. Ficou claro, Boia? Ajudou bastante, Marcelo. Tá. Marcelo, Fala. você pode, por favor, colocar no slide 1? No slide 1, esse ou esse? Não, Um é esse. Um é esse. E o outro, o terceiro, qual é? Afinal, a raiz de i é igual a... Qual é a resposta? Raiz de i é igual a isso, ó. Raiz de i é igual a isso. Nossa. Raiz de i é igual a isso. Isso, para quem fez no braço lá, como você falou. Para quem fez no braço, tiveram uns... Eu faço uns comentários depois. Eu vi que você fez no braço, né? Você, por exemplo, fez isso aqui, né? Eu fiz... o meu deu raiz de 2 sobre 2, mais i, raiz de 2 sobre 2, ou o simétrico, né? Não, então, exatamente. Você deu isso ou o simétrico que você está chamando, eu acho que ele, na verdade, é o conjugado. Deu isso ou o conjugado? Só que, na verdade, o conjugado... um deles... Então, Vanessa, o que eu expliquei foi o seguinte. Quando vocês fizeram isso, quando você eleva aqui ambos os lados ao quadrado, você vai para essa condição aqui, né? Do z ao quadrado igual a i. Entenda bem, isso aqui é a mesma coisa que se eu estivesse pedindo para você trabalhar, por exemplo, para tentar descrever para mim quem é o raiz de 2, tudo bem? E aí você fala que o raiz de 2 ele tem a ver com a solução de x ao quadrado x ao quadrado igual a 2. Isso é verdade, mas quando você vai olhar para a solução de x ao quadrado igual a 2, você tem mais gente aí. Você tem o 2 e o menos 2, como o Pedro falou no início aqui da nossa conversa. Então é por isso que você elevar ambos os lados ao quadrado, ou você recorrer a essa equação z ao quadrado igual a i, isso vai te gerar mais elementos, entendeu? Isso vai te gerar duas respostas. Todos vocês me deram duas respostas. Acho que com exceção do Boia, que te escreveu outra coisa, todos os outros escreveram, me apresentaram duas respostas no final. Eu achei interessante a apresentação das duas respostas, porque foi como vocês fizeram. Mas esse é o ponto. Recorrer a z ao quadrado igual a i, ou elevar ambos os lados ao quadrado, o que é fazer isso? Fazer isso é olhar para x ao quadrado igual a 2. Ou seja, eu estou olhando para o mais ou menos 2. Raiz de 2, perdão. Mais ou menos raiz de 2. E se eu estou querendo analisar, na verdade, o raiz de 2, esse menos raiz de 2 eu desconsidero. Certo? Então, quando você me deu essa resposta, que foram dois valores aqui, certamente um era esse cara e o outro vai ser menos π sobre 4. Eu tenho quase certeza que era menos π sobre 4. Isso gera
dois valores e um deles precisa ser descartado. Ah, quem vai ser descartado? Depois eu olho com mais cuidado o cálculo de vocês para dizer quem seria descartado, mas assim, é só para vocês entenderem. Ficou claro, Vanessa? Vai ficar. Até Ah, o final fala. do curso vai ficar. Ainda bem que nós abrimos aí a quarta-feira. Mas eu não quero atravancar Atravancar, né? Não, tudo bem, no mas Paulo. tá, mas Mas não tem tá, problema não, pode perguntar, depois eu tá. respondo. Fala, Pamela. Eu acho que eu posso deixar para depois também, porque seria mais ou menos sobre esse exercício, porque da parte que eu fiz eu desenvolvi mais ou menos até essa questão, não coloquei no exponencial, mas estava na forma polar, e aí eu não entendo porque não pode assumir valores em K, já que justamente tem a periodicidade, vai se repetir depois. Pode assumir valores em K, eles vão ter infinitos valores. Só que a conversa que a gente vai ter hoje que é essa ideia do ramo principal. Mas isso eu falo melhor daqui a pouquinho. Vamos lá, Tá. só para a gente falar da aula de hoje, assim, né? Eu fiz um breve resumo do que a gente viu na última aula e eu comentei que a gente tem um problema de maneira geral, né? Que bom, a gente acabou de ver esse problema e o GeoGebra vai ser nosso aliado aqui. Daqui a pouco eu coloco coisinhas no GeoGebra para a gente ver. Aqui eu vou colocar algumas funções elementares do cálculo, né? Como vocês podem ver, assim, no cálculo a gente tem a ideia de funções elementares. Aí eu botei aqui um resumo do que é uma relação e do que é uma função, tá? Para vocês darem uma lembrada. E essas são as funções famosas do cálculo, né? No cálculo a gente tem funções polinomiais, racionais trigonométricas, tem essa função que não é meio polinomial, é meio que função potência, né? Digamos assim, que f de x elevado a r, onde r é um número real, aí, e mais uma vez, aí está, por exemplo, raiz cúbica, raiz quinta, x elevado a π, x elevado a 5, a 5 sobre 7. Então, essas coisas um pouco diferentes estão todas aí. Eu não sei do que eu chamo essas funções, por isso eu botei esses pontos de interrogação aqui. E a gente tem as funções clássicas, que é a nossa exponencial e logaritmo. Bom, no contexto de variáveis complexas, a gente também tem todas essas funções que estão aí. E aquele material do Amâncio, que eu disponibilizei lá para vocês, que é do CEDERJ, o Amâncio, ele fez um apanhado dessas funções básicas muito interessantes, assim, foi bem legal. Só que eu tenho um problema, o material do Amâncio, na minha opinião. O Amâncio, ele não demonstra nenhuma vez o teorema fundamental da álgebra. E não dá para a gente terminar o curso sem fazer, no mínimo, uma demonstração do teorema fundamental da álgebra. Então, por causa disso, eu não adoto o material do Amâncio. Eu preciso adotar outras coisas. O material do Amâncio, ele é um material de apoio, porque assim, a gente precisa conhecer as funções complexas. Então, assim, o material do Amâncio, ele é muito bom para a gente olhar, colocar a função que está lá, olhar no GeoGebra e ver o que acontece e fazer essas comparações, entendeu? Isso é bem legal para a gente começar a pensar sobre, tá? Então, como eu disse aqui, né, vamos construir agora o entendimento dentro do conceito dos números complexos de tais funções. E aí a brincadeira começa, né? Vamos lá, né? Aí eu coloquei esse título aqui porque é a pura verdade, né? Nenhum de vocês viu, por exemplo, representação em série de Taylor. Então, por isso que é lembrança do que nunca vivemos e as funções elementares. Essas lembranças do que nunca vivemos as séries de Taylor. Isso nunca foi dado em nenhum curso para vocês. Mas eu vou, teoricamente, lembrar do que são séries de Taylor aqui. Uma série de Taylor, tá. Então, primeiro a gente precisa entender existe uma diferença, ó. Função, ó, é a definição. Vamos ler com calma. Uma função analítica é a representação em série de Taylor. Vou lembrar de novo. Isso aqui não é para o aluno. Isso é para o professor. Isso são para vocês, beleza? Então, uma função ela é dita analítica na reta se a representação em série de Taylor da função coincide com a função original, beleza? Dado uma função de classe C infinito, a série de Taylor da função f ela é dada por esse cara aqui. Esse fzinho aqui que eu vou botar em vermelho, isso é a enésima derivada, tudo bem? Então, aqui é a representação em série de Taylor, os coeficientes dessa série de potências. Deixa eu só escrever uma coisa aqui, né? Deixa eu escrever uma coisa aqui. Calma aí. Ó,
série de potência, deixa eu ver, não, calma aí, desenhar, opa, tá, então beleza, ó, deixa eu só escrever uma coisa aqui para vocês, ó, série de potência é isso aqui, beleza? A n x elevado a n, ou x menos a elevado a n, isso é dito uma série de potências, n variando de uma constante, de repente eu vou botar aqui de 0, mas não precisa ser de 0, até infinito. Isso é uma série de potência. Uma série de Taylor, que é um caso particular das séries de potência, é quando os coeficientes são tirados dessa forma aqui, beleza? Quando os coeficientes são tirados dessa forma aqui. Em matemática, existem diversas séries especiais. A gente tem séries de Taylor, a gente tem séries de Maclaurin. Série de Maclaurin e série de Taylor é quase a mesma coisa, tá? Muda que a série de Taylor não precisa ser em torno do zero e a de Maclaurin só é feita em torno do zero. Tem série de Fourier, tem série de Fourier rápida, tem várias séries de matemática. Essa daqui é a série de Taylor. Isso aqui é a enésima derivada no ponto x0 dividido por n fatorial. Essa é a série de Taylor. Essa série de Taylor, ela lembra, por exemplo, a função de uma... Quando a gente tem funções de uma variável, a primeira derivada, né? Quem nunca viu isso aqui? F de x vai ser igual a f' de x0, x menos x0, né? Isso aqui é a derivada, né? Perdão. Aí está faltando aqui. Isso aqui está faltando um mais f de x0. Mais f de x0, né? A aproximação, ou seja, a aproximação, né, a derivada da função, se você faz f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, isso é a primeira derivada. Então, assim, a série de Taylor, digamos assim, é a ideia de uma generalização dessa ideia de derivada que a gente está vendo aqui. Isso, teoricamente, se vê no primeiro curso de análise. Na verdade, no segundo curso de análise, né? Não naqueles que vocês fizeram comigo, mas naquele posterior. Se não viram, tudo bem, fica geralmente no final do curso e o professor acaba não dando. Então, esse tipo de coisa acontece, tá? Mas é só para saber o que é série de Taylor. Uma função, ela é dita analítica se, né? Aí vem um pouquinho da ideia. Deixa eu mostrar o vídeo aqui, porque eu começo a gesticular e vocês não estão vendo, né? Então, assim, uma série de Taylor, uma função ela vai ser dita analítica se, dado um ponto, você consegue uma vizinhança desse ponto, né? Se dado um ponto, né? Você está na reta aqui, então você tem x0. E assim, você consegue uma vizinhança desse ponto aonde f de x coincide com a série de Taylor em todos os valores desse intervalo, né? Se você conseguir isso, ok. Por quê? O que acontece? Uma série, ela representa a função, ela não necessariamente é a função. Isso é necessário um pouco de abstração aí dentro do processo da matemática, porque até falando sobre os antigos, né? Os antigos achavam, quando eu digo os antigos, eu digo, sei lá, entre 1700 e o início dos anos 1800, as pessoas achavam que toda série admitia uma representação em série de Taylor, que essas representações coincidiam. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que isso era falso, beleza? Que nem sempre você ia conseguir alguma coisa desse tipo. Já vou deixar você falar, Pedro. E o ponto é que a função, dentro daquele intervalo, ela coincide com a série de Taylor. Então, assim, se para todo ponto, né, do domínio você conseguir uma representação de série de Taylor que coincida com a função, essa função ela é dita analítica em R, tá? É assim que a gente chama funções analíticas. Pedro, você baixou a mão mesmo? Pode falar. Ou já respondi sua pergunta? Não, estava só esperando o meu momento oportuno, mas eu acho que agora é um bom momento. Fala aí. Toda função, eu consigo expressar em uma série de potências toda a função elementar? Primeira pergunta. Segunda se ela é analítica, se vocês olharem ali na frente, pelo menos é o que eu observo, professor, ela é ou seja, ela é infinitamente derivável.
Ela é de classe C infinito. Isso é uma condição, ó. Tá vendo aqui? Classe C infinito, ó. Tá vendo? Ó, classe C infinito. Quando eu digo classe C infinito, é que ela é infinitamente diferenciável. Ela tem derivada em todas as ordens. E outra coisa, isso quer dizer, eu consigo expressar como uma série de potência toda a função elementar? Então, isso é uma boa pergunta, Pedro, e eu respondo ela aqui, tá? Essa função aqui, você caracteriza ela como uma função elementar e elevada a menos 1 sobre x ao quadrado? Parece, né? Parece. Só tem um detalhe Então, aí, né? assim, Porque o zero aí, quer dizer, eu vou ter que... Ela é diferenciável, ela quebra esse zero aí, me quebra a diferenciabilidade dela em todos os pontos. Não, mas ela é diferenciável em zero. Pode fazer a conta. Isso é uma conta, geralmente, essa conta, quando a gente dá série de Taylor no curso de análise, lá naquele segundo curso, teoricamente, essa função é uma função clássica. Tá? Essa função, ela é... Se plotar ela no GeoGebra, não é muito difícil plotar ela no GeoGebra, não. Você pode ver aí que ela vai ser alguma coisa assim, tá? Ela vai vir aqui, vai fazer assim para cá, beleza? Ela é uma função desse tipo. E aqui no zero, ela vai ser infinitamente diferenciável no zero. Só que todas as derivadas no zero vão dar zero. Então, a representação em série de Taylor dela no zero não coincide com a função original, que não necessariamente é zero. Ou seja, eu não consigo nenhum aberto de tal forma que essa função aqui, f de x, ela de fato coincida com a série de Taylor dela. Então, essa função ela não é analítica em zero. Beleza? Vanessa está esperando a série de Taylor? Como assim? Não, a Pamela disse que a internet dela está ruim, e ela está perguntando qual é a tela que está aparecendo. Aí eu estou dizendo, está aparecendo a série de Taylor na tela. Tá, está passando no chat aí, já perguntou. Tá. Não, beleza. Obrigado, Vanessa, também. Ela não está conseguindo enxergar a sua tela. Que você tá enxergar minha tela direito, né? Eu vou até tirar minha imagem, mas assim, eu espero ter respondido a pergunta, Pedro. Todas as funções elementares têm uma série de Taylor? Mais ou menos. Tem todas. Assim, as clássicas têm. Mas, por exemplo, eu considero essa função aqui que eu te apresentei uma função elementar e ela não admite uma série de Taylor em torno do zero. Não vou dizer que não é difícil, mas assim, é trabalhoso mostrar que essa função tem derivada em todas as ordens no zero e todas elas são zero. Tá? Dá para mostrar isso. Bom, enfim, aí você acaba tendo esse problemão aqui que em R, ser analítica, ou seja, na verdade, ser de classe C infinito não é ser analítica. Isso é uma peculiaridade sobre as funções analíticas na reta. Tá? Isso talvez seja um dos grandes diferenciais das variáveis complexas e da reta, é exatamente esse, que nas variáveis complexas, uma função que for de classe C infinito, ela sempre vai ser analítica, mas na reta isso não acontece, e esse é um caso aqui. Na verdade, nas variáveis complexas acontece algo ainda mais bizarro, mas eu não vou dar spoiler agora, porque isso vai ser um ponto alto do que a gente vai dar no curso, sabe? Então eu vou preferir, principalmente para o Pedro, eu acho que gosta bastante de matemática. O Pedro, quando eu vi esse resultado que eu estou pensando em falar e eu não vou falar pela primeira vez, eu chorei de emoção. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Assim, era tipo como se eu estivesse vendo. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu descobri que os naturais tinham o mesmo tamanho dos racionais. Entendeu? Esse foi o sentimento matemático que eu tive quando eu estou com essa informação aqui guardando e eu não vou falar. Então, assim, eu espero que vocês tenham, no mínimo, um sentimento aí, porque eu vou chorar de novo. Toda vez que eu vejo esse resultado, eu fico emocionado. Luiz, fala aí. Não, eu ia perguntar uma coisa, mas eu desisti. Tá, beleza. Professor, fala. Uma função, pode ser uma pergunta meio boba. Não, eu não lembro pergunta mesmo. É boba. Isso é importante, nenhuma pergunta é boba. Pode fazer a pergunta que você quiser que a gente Eu não estou bem lembrado. Uma função de classe C infinita, por exemplo, eu poderia considerar o EDX?
ou não? Sim, 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 sim. É de x, cosseno x, todos os polinômios, todos Ah, eles são sim, sim. classe infinita, tá? Eles Sim. têm, eles têm derivada em todas as ordens. Ó, aqui eu botei um exemplo, ó. Bom, a maior parte das funções clássicas são analíticas. No caso das funções exponenciais e trigonométricas básicas, elas são analíticas, né? E elas são de classe sem infinita. E essas daqui, elas além de serem de classe sem infinita, elas são analíticas, né? Então, assim, essas funções básicas, seno e cosseno, elas são analíticas. E a representação em série de potências dela é dada desse jeitinho aqui que eu estou apresentando para vocês na tela, né? É elevado a x é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim vai. O cosseno, ele tem essa questão de alternar, né? Ele vai alternando com positivo e negativo, o somatório, né, de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n sobre 2n fatorial, e o outro é essa daqui. O que é interessante quando você faz a série do seno e do cosseno é que elas são alternadas e todos os índices, por exemplo, no cosseno você vai ver que todas as derivadas de ordem, o que é bem razoável, né? Se você pensar, todas as derivadas de ordem ímpar do cosseno, ou seja, qual é a derivada do cosseno? É o seno, certo? Então, todas as derivadas de ordem ímpar do cosseno dão zero, né? E aí você vai ver que todo mundo vai sumir. Você pega aqui, né? O que é ser analítica? Você está olhando com os coeficientes aqui, a enésima derivada no ponto x0. Se eu estou olhando para a função, essa que eu estou escrevendo aqui para vocês, ela está sendo em torno do ponto zero, correto? Porque é x menos 0 elevado a n. E o que eu estou dizendo para vocês é que a derivada em todas as ordens do cosseno no zero, ela vai ser zero. Perdão, todas as derivadas ímpares, né, do cosseno com relação ao ponto zero é zero. Assim como todas as derivadas pares do seno vão ser zero também. Então, aí a gente passa a ter essas características aqui, tá? Então, exatamente. Entenda bem, Isso é certo? Tá certo. Isso aí. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Tá? Bom, Professor, o que isso fala? Eu tenho que ver essas contas aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Aqui vai ser derivada. O cosseno, todas as derivadas de ordem ímpar do cosseno são zero. Todas as derivadas de ordem ímpar, ou seja, 1, 3, 5, e todas as derivadas pares do seno são zero, né? Que é 0, 2, isso, 0, não, minto. O 0 é 0, aí 2, é isso mesmo, 0, 2, 4, isso. Todas as derivadas de ordem par do seno são zero e todas as derivadas de ordem ímpar do cosseno são zero, né? Então, isso é interessante. Fala aí, o Pedro. Estava conferindo também, né? então, a primeira coisa que me vem na cabeça parece uma PG, na verdade é essa. E que, na verdade, eu tenho que buscar alguma coisa que eu, derivando, eu consigo montar uma série convergente de potência. Alguma coisa na cabeça, assim, mais ou menos isso. Mais ou Não sei menos, mas assim, não sei se é isso. esse Mas lance do n fatorial no denominador, isso é uma coisa crucial, assim. Esse n fatorial no denominador, ele ajuda bastante. Qualquer coisa com n fatorial, qualquer série de potência com n fatorial no denominador aí, esse n fatorial vai fazer com que a série converja sempre, né? O raio de convergência, ou seja, o intervalo onde essa série converge é infinito. Isso também é outra coisa interessante. Não vou falar sobre isso agora porque isso é pauta para algo que pode vir depois no curso. Então eu vou segurar um pouquinho. Tá? E aí, ó, eu sou suspeito, né? Eu já chamo o negócio de maravilhoso, ó. Neste primeiro momento, vamos precisar apenas deste. Por favor, não se assuste, né? Eu tô pedindo para vocês não se assustarem. O fato acima pode ser omitido quando você apresentar esse maravilhoso mundo aos alunos de ensino médio, que foi exatamente o que eu comentei para vocês. Isso é algo para vocês, professores, saberem, mas vocês não precisam apresentar isso para os seus alunos. E aí, olha a mágica. Lembra o que eu pedi para vocês acreditarem, boia?
eu pedi para vocês acreditarem nisso aqui, né? Que, cadê? Acho que está aqui embaixo. Aqui, ó. Que cosseno de beta mais I seno de beta é igual a E elevado a I beta. Certo? Eu pedi para vocês acreditarem nisso. Mas por que eu pedi para vocês acreditarem nisso? Porque isso é verdade. Ó, se você pegar E elevado a IY, que foi o que eu fiz aqui, e separar direitinho, ó, olha o que a gente vai subindo aqui, ó. Vou pegar todo mundo aqui que está com o Y par e vou botar juntinho aqui. Aí depois vou pegar todo mundo que está com o Y ímpar aqui e vou botar juntinho aqui embaixo. Olha só o que aparece para mim. É mágica, entendeu? Isso aqui não é feitiçaria, é matemática, tá? Isso não é feitiçaria, é matemática. E aí, bom, se eu consigo definir isso desse jeito, para a gente entender a exponencial complexa, a gente vai olhar para esse tipo de coisa aqui. Esse é o gráfico, olha que coisa bonita que vocês estão vendo. Esse é o gráfico da exponencial complexa no GeoGebra. E agora a gente vai começar a usar o GeoGebra na nossa brincadeira. Eu vou limpar tudo que está aqui. Deixa eu ver, objetos, padrão, como é que eu limpo? Opa. Eu acho que é em arquivo novo. Arquivo novo. Não gravar. Obrigado. Vai ser meu monitor de GeoGebra. Aproveitando, Marcelo, eu fiz. salvar no GeoGebra. No Complexes, no cálculo, tá complicado. Não, pô, beleza. Deixa eu te falar uma coisa, boy. Eu acabei de apagar aquela janelinha que eu tinha aqui do lado. Como é que eu boto ela de volta? Aquela janelinha Ah, aqui. eu acho que em exibir janela de álgebra, talvez. Exibir. Janela de álgebra. Ah, moleque. Ah, esse garoto é bom demais. Tá, vamos lá. Vamos começar com essa ideia aqui. Primeiro, a gente vai entender algumas coisas. Se você colocar aqui assim, IY, beleza? E mandar ele fazer, ele vai te apresentar alguma coisa aí. Tudo bem? Ó, o que ele tá me dando. Quando eu coloco o IY, ele me dá uma malha. Beleza? Isso daqui e aí, isso está na definição dele. Eu coloquei aqui uma malha 10 por 10, beleza? Na verdade, essa malha é meio automática. Tá? A gente pode diminuir o valor dessa malha aqui. Eu vou diminuir aqui para botar ela para o ladinho. E a gente vai, ó, mais uma vez, IY é essa malha. Aí, vamos lá. Beleza? A gente começa com essa função. Agora eu vou pedir uma outra tela no GeoGebra. Como é que a gente bota outra tela no GeoGebra? A gente vem aqui em exibir, janela 2, beleza? Exibir janela 2. O boy já conhecia o comando, tamo junto. Se eu precisar de alguma coisa, eu já sei que eu vou chamar. Vou te mandar mensagem mesmo, boy. Eu fiquei uma semana para descobrir, uma semana não, mas eu fiquei uns 3 dias para descobrir como é que eu botava duas janelas no GeoGebra. Acredita? Eu fiquei mexendo. Eu falei assim, caralho, como é que eu boto duas janelas aqui, gente? Aí, beleza. Marcelo, isso que você fez, essa malha você escreveu só IY e ele entendeu isso? E Y ele entendeu isso, exatamente. E Y. É porque eu tô com o GeoGebra Online aberto aqui e botei isso e ele não entendeu, mas tudo bem. Se você escrever Y e dar Enter, ele não entra? Entra sim, deixa eu botar o online aqui, ó. Calma aí. Deixa eu botar o online aqui, que entra assim que eu já fiz. Calma aí. GeoGebra Online. Você abriu o Classic ou abriu o online normal? O online normal, né? Cara, eu só joguei GeoGebra no Google e botei no primeiro link. Tá, beleza. Deve ser o Classic, mas... Ó, se a gente colocar aqui... Ó. Por exemplo, aqui eu não sei botar duas telas, tá? Aqui eu não sei botar duas telas. Ai, filho. Vamos lá. Olha, tá rodando, não vai. Isso deve ser o meu computador. Deixa eu tirar o Spotify daqui. Aí.
Tá, foi. Se eu colocar Y, o que vai aparecer para mim aqui? Ah, não apareceu nada, né? Certo? Mas aí você vai lá na bolinha, manda aparecer. Aí, pronto. Viu? Show. Vai lá na bolinha e aí manda aparecer. Quando eu botei Y aqui também, ele não apareceu nada. Eu vou fazer nessa tela aqui, porque no GeoGebra Online eu não sei botar duas telas ainda. Eu só sei botar duas telas no meu. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, mais uma vez. Porque eu disse que esse negócio vira mágica. Agora a gente vai colocar uma função, beleza? E aí você vai fazer uma função qualquer, mas ao invés de colocar a função, você vai colocar assim, opa, não, você vai colocar elevado a de y, né? A gente faz assim, aí, ó, elevado a de y, que é o que está ali, certo? Agora, olha só o que aparece. Olha que mágica. Ou seja, a imagem desse cara aqui por essa função vai dar essa imagem que vocês estão vendo aqui. Agora, o que é mais interessante aqui? Agora, vou diminuir a tela aqui, vou diminuir bastante, e aí eu vou começar a fazer uma mágica aqui. Isso aqui é legal demais. Vamos botar um controlezinho deslizante. Ó, eu vou botar, sei lá, eu quero colocar um controle deslizante, mas eu queria aqui, né? Marcelo, só uma pergunta. É uma Ah, imagem tá. é uma imagem analítica? Então, o que você está vendo é E elevado a y. Tá vendo essa No função lado aqui? aí, né? Tá vendo essa função aqui? Exatamente essa função aqui. Hum. A imagem dessa função é isso aqui que vocês tinham visto no desenho, né, que eu tinha posto. E aí eu mostrei para vocês no GeoGebra agora que a imagem dessa função aqui, ó, em tempo real, é esse cara aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou botar um controlezinho deslizante aqui, tá? Vamos botar um controle deslizante. Eu tenho uma pergunta, Marcelo. Tem duas Fala, perguntas, na verdade. A fala, primeira pode é: fazer. essa é a imagem de uma função. Eu aprendi na escola que uma função não pode ter um ponto X com duas coordenadas Y. Caraca, ó, excelente pergunta, boy, ó, isso é bom demais. Eu só estava esperando essa pergunta aí, hein? Vamos lá. De fato, você tá certo. Só que você tá olhando, quando você pensa em função, você acha que você tá no plano cartesiano, correto? Correto? Você no plano cartesiano, a afirmação que você falou é essa. Mas agora mentaliza que você está de C em C, beleza? De C em C, você tem dois planos aqui, ó. Você tem esse plano e a imagem está no outro plano. Então, o gráfico disso está em 4 dimensões. Aí, ó. Entendeu? Não vi. Professor, Fala. eu não entendi muito bem como é que como a imagem está em outro plano. Pode ser com gesto aí mesmo, é que eu Isso, É vamos tipo lá, aquele calma aí. Ó, cilindro que você fez lá na primeira aula, não é? A isso, ideia isso. do Ó, Eu coloquei isso aqui também, Vanessa, que ele, numa das aulas, você... mostrou o isolamento do plano, não foi algo assim que a gente imaginar? olha só, a como única se coisa que você... me vem à mente é aquele cilindro com a imagem retangular lá. Isso, exatamente. O que eu vou abrir o vídeo no YouTube aqui, né? Eu tenho um videozinho no YouTube, vamos botar ele de novo aí. Vou botar aqui YouTube, calma aí. YouTube. O meu YouTube deve aparecer alguma coisa, sei lá, SMR, porque eu só ouço SMR política. Ah, tem One Piece também. O que aparece aí? Ah, Imaginary Numbers, tá aqui, ó, já. Aqui, esse cara. Ó, esse videozinho, eu ainda vou fazer uma atividade com esses videozinhos aqui.
esse cara aqui que eu quero ver primeiro. Esse é o primeiro vídeo, né? Aí vem isso aí, lá. Isso facilita bastante essa visualização, realmente. Então, mais uma vez, boy, esse é o gráfico. É um gráfico que não dá para ver, porque é um gráfico em 4 dimensões. Em 4 dimensões está acontecendo isso que a gente está conversando, que você está falando aí. Ó, só para vamos lá de novo aqui, deixa eu botar aqui. Eu acho que é mais ou menos aqui, né? Isso. Isso aqui. Ó, só para você entender. Vamos lá, ó. Ele está colocando aí o desenho. Imagina, ó, você está vendo a parábola, correto? A parábola, se fosse em 2D, seria isso. Só que você tem que olhar que a gente tem 2 planos, a gente está em 4 dimensões. Só que essa parábola aí, ele tá tipo, eu vou subir só o eixo imaginário para você ver o que acontece. Então, assim, você não está vendo uma coisa em 4 dimensões, ele tá mostrando em 3 porque ele puxou o eixo imaginário só para você entender o que acontece. E aí, quando ele puxa o eixo imaginário, aí, ó, isso é um gráfico de uma variável, de um objeto que está em variáveis complexas. Sacou? Professor, tem uma pergunta. Fala. Eu achei fantástico esse vídeo, mas o meu cérebro, quando tem essa parábola, quando tem a parábola, eu tento imaginar ela como se fosse, sabe, no cálculo 3, quando a gente imagina um objeto em 3 dimensões? Eu não consigo imaginar quando ele puxa ali Aí, essa língua. eu não consigo, mas eu consigo Essa imaginar língua. ela como se fosse em 3 dimensões, não em... Por que Então, que eu tenho uma... Você tem que x ao quadrado mais 1, a função é x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 tem raiz complexa, não tem? Uhum. Duas, i menos i. Uhum. Né? Então, quando ele puxou aquilo dali, o que ela fez foi entrar no i no menos i. O i e o menos i tá lá na frente. Então, por isso que ela é essa onda. Ela foi lá buscar o i e o menos i. Entendeu? Ah, entendi. Se fosse um objeto em 3D, normalmente continuaria não tendo, né? Não teria, no caso... É porque isso precisaria ser muito mais complicado para fazer isso. Digamos assim, um objeto em 3D normal, para fazer essa condição de onda que você tá vendo, precisaria ser um objeto bem mais complicado para conseguir fazer isso. Por exemplo, precisaria ser... Vou botar aqui entre aspas, tá? Precisaria ser Você está vendo Você está vendo uma calha parabólica, né? Você está vendo uma parábola que é tipo uma calha. Mas a geratriz dessa calha, se você pensar em geometria analítica, isso tem que ter uma geratriz, né? É como se a geratriz fosse oblíqua, beleza? Que aí a geratriz é uma diagonal. O ponto aqui é que você está vendo uma função real. Quando você olha para essa aplicação dentro do plano complexo, você tem que entender. Eu acho que eu já fiz isso uma vez, né? Mas a gente tem que conceber, e aí talvez isso seja um pouco mais difícil de conceber, que esse cara. Deixa eu botar aqui a minha. Eu até tirei o negocinho daqui, né? Olivier, calma aí. Você tem que conceber que. Opa, deixa eu ver aqui. Tá. Você tem que conceber que é como se você tivesse olhando um objeto aqui que é C e você tem um outro aqui que é C também. Então, o gráfico desse objeto aqui, esquisito, tá em C ao quadrado, certo? Assim como o gráfico de uma função real, que está indo de R em R, o gráfico está em R2, aqui o gráfico está em C2. Mas o que é C2? C2 é igual ao R4, cara. Então, simplesmente você não enxerga. O que você pode ter é tentar ter uma visualização. O que a gente está vendo no GeoGebra? Né? Vamos entender o que a gente está vendo no GeoGebra. Você tem aqui domínio e você tem aqui imagem. O que você está vendo no GeoGebra, no domínio, você está vendo aquela malha. Esse é o domínio. E aí é por isso que as variáveis complexas são tão legais.
o domínio você está vendo a malha. Só que quando você olha na imagem, você está vendo aqueles círculos lá. Com raios assim, né? Que é exatamente isso. Mais uma vez, o que a gente está vendo aqui é domínio, o que está em azul, imagem, o que está em rosa. Mas deixa eu fazer um efeito aqui, gente. Eu quero fazer um efeito, aí não consegui ainda. Calma aí. Deixa eu apagar. Vou apagar, calma aí. Apagar, calma aí. Cadê? Apagar. Vou botar o controle deslizante. Eu quero um controle deslizante aqui. C menos 5 a 5. Vou botar um incremento aqui. 0.01. Ok. Tá. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou vir aqui em cima e vou colocar o C aqui, ó, tá? A gente vai colocar vezes C. Ok. E agora vamos ver a mágica. Olha só o que está acontecendo. Calma aí, cadê o controle? O controle deslizante tem um play em algum lugar, não tem? Tem um play aqui em algum... Acho que você clica nele com o botão direito, né? Ah, eu clico nele com o botão direito. Aí, animar, talvez? Animar. Isso, show de bola, ó. Aí, mandei animar. Ó que beleza, gente. Olha o que está acontecendo do lado direito, né? Mais uma vez, eu mandei ficar entre mais 5 e menos 5, né? Então você está vendo isso aqui, ó. E aí, olha o que está acontecendo do lado esquerdo. Mais uma vez, isso é só uma noção do que está acontecendo, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é a imagem desse cara aqui por essa função, beleza? Aqui eu mandei o elevado a y abrir e fechar, mas eu posso colocar um outro controle deslizante aqui. Ah, isso aqui é interessante que é o zero, né? Só uma observação, eu mandei ele passar pelo zero. Então quando ele passa pelo zero, a imagem vai ficando pequenininha aqui e depois aumenta, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, tá? Bom, vamos para... Vou tirar esse desenho daqui. Professor, E aí, ó, fala. é como se fosse um plano de nível no plano, como se fosse um plano de nível, quer dizer, eu estou vendo ali, na verdade, um rebatimento Isso. do que está acontecendo mesmo, digamos assim, num espaço R4 aí, só que Isso. só no plano imaginário ali, né? Então, eu olhei a parte imaginária, exatamente isso que está acontecendo. Eu peguei ele para ele olhar para a parte imaginária e ele vai andar naquele eixo imaginário do menos 5 ao 5. Ele vai andar no eixo imaginário do menos 5 ao 5. Então, o gráfico que você vai ver vai ser esse desenho aí que está acontecendo, tá? Então, isso é bem interessante, tá? Mais uma vez, essa é a função exponencial, né? A exponencial, ela talvez seja uma das funções mais simples. Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês agora. Vou apagar, não vou apagar isso aqui, mas vou mostrar uma outra coisa para vocês agora, porque é também uma coisa que a gente pode entender o que a função exponencial está fazendo de maneira geral, tá? Ó, eu vou pegar aqui, vamos fazer um segmento de reta aqui. Vou pegar aqui do menos 5. Tá, vamos pegar uma reta, tá bom. Do menos 5 ao 20. Fiz a retinha aqui, beleza? Agora, a gente vai vir aqui e vai definir um ponto complexo, tudo bem? Vou definir Z aqui. Posso definir Z como sendo qualquer pontinho aqui, ó, Z. Vou apagar o B e o A, só para eles não me atrapalharem. E o Z é o Z1 é um valor complexo aqui qualquer. E agora a gente vai definir a função elevado a Z1. Tá vendo? Só para... Estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu peguei eu defini o ponto Z1 aqui, né? Fiz uma reta, defini o ponto Z1. E aí agora vou mandar ele calcular isso. E aí esse ponto E elevado a Z1 tá aqui. Mas ele está aparecendo na primeira tela. Eu vou mandar ele aparecer lá na segunda tela. Eu vou em propriedades.
Básico, cor, estilo, deixa eu ver, em álgebra. Avançado, tá vendo? Em avançado eu mando ele aparecer na segunda tela e vou apagar ele da primeira tela. Tá? E aí eu vou em básico e vou habilitar o rastro dele, tá? Vou habilitar o rastro. Então vim aqui e habilitei o rastro. Agora, ó o que acontece aqui quando eu faço... Engraçado. Ah, tá. Ele não Não tá tem como dar saindo um aqui. pouquinho de zoom, né, não? Marcelo? Calma aí. Ele não tá saindo do zero, né? Será que eu botei um cara muito próximo? Deixa eu ver aqui. Ele não tá saindo do... Professor, não sei se é para todo mundo, mas para mim tá meio embaçada a tela. Talvez seja um problema na sua internet. Os outros estão embaçados também? Porque... É muito minúsculo. Ali tá tudo muito pequenininho, a gente realmente não consegue ver Eu não consigo ver nada. Tá bem pequeno. Quando você anuncia o que está fazendo, até dá para, né, só imaginar, se acompanhar, Ah, mas tá. ler é impossível. Impossível, Entendi. impossível. Então, calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, eu vou... Essa janela de álgebra aí, realmente não dá para identificar nada. Tá. Tá. Mas não sei se é Isso vai importante estar... da gente ver, né? Isso vai estar depois no... Isso vai estar depois no... Ah, tá. O Cleiton, sala de aula? Vai estar depois na sala de aula. Mas assim, é só para entender o que... Eu estou dando um zoom aqui numa tela para vocês entenderem o que estava acontecendo, né? Porque não estava dando para olhar direito. Olha só, aqui, ó. Agora consegue ver? É que eu dei um zoom máximo ali. Ó, é elevado a x, esse Z2 aqui, o que é Z2? Z2 é elevado a Z1, beleza? O ponto Z2, que é o que está na outra tela, é elevado a Z1. E aí, quando você manda ele andar por uma reta, ele faz o quê? Ele faz um círculo, ó. Tá vendo? Aqueles círculos que vocês estavam vendo lá, é exatamente essa ideia. Vamos fazer outra reta? Só para a gente entender que eu vou fazer outra reta aqui. Vou apagar os índices. Vou nomear um Z e vou marcar na reta. Ó, vou pegar um Z e vou marcar na reta, que virou um Z3. E agora eu vou definir a função E. Ó, vai ser E elevado a Z3, né? E aí eu vou mandar marcar. E aí apareceu... Opa, perdão, calma aí, volta. Marcelo, desculpa a minha pergunta idiota aqui. Não, Essa nenhuma reta aí, pergunta idiota. essa reta está simbolizando o quê, exatamente? Eu não estou entendendo por Então, que você está fazendo essa reta. a reta é um elemento no domínio. No plano complexo, é um elemento no domínio. E eu quero entender qual a imagem dela por E elevado a x. Qual a imagem dela por E elevado a x? Mas essa A reta é gente um viu, eixo, é o quê? ela é uma reta vertical qualquer. Ah, uma reta qualquer passando pelo ponto, por esse número complexo. Isso, o número que está aqui que eu peguei é uma reta que passa, como é uma reta vertical, eu peguei a reta que passa pelo 15. Entendeu? Aí eu peguei a reta que passa, né, a reta Ok. vertical que passa pelo 15 Tá. e tô vendo o que ela faz no plano complexo. Ah, tô entendendo uma coisa interessante aqui. Calma aí, deixa eu até fazer uma outra coisa aqui, que eu vou pegar, ao invés dessa reta aqui tão distante, eu vou pegar uma reta aqui mais próxima do zero, porque que vai acontecer um negócio aqui que eu acho que vai ser bacana. Só para eu entender aqui. Tá? Aí eu vou apagar o E e o F. O E e o F. Vou pegar um número complexo Z qualquer e vou marcar aqui nessa reta vertical.
E a gente faz a mesma coisa, faz o E, né? Faz o E elevado a Z5. Mais uma vez, isso vai... Às vezes, você quer ter uma ideia do comportamento de uma determinada variável complexa. E aí, pô, às vezes você fica meio perdido. Então é interessante a gente entender o que essa função faz, o que as funções complexas fazem com retas, com pontos, entendeu? Com círculos, de repente. Então, é bacana a gente só entender o que está acontecendo aqui, né? Professor, Fala. a minha dificuldade é identificar aí quem é o domínio e quem é a imagem. Um plano é o domínio e outro plano é a imagem? Isso. O plano que está pontilhado, não, o plano que está com, com a malha é o domínio. E o plano que está em branco é a imagem. O plano que está com a malha é o domínio. E o plano que está com o pontilhado é a imagem. Melhorou? Uhum. Ah, sim, sim. Mas estou Tá? tentando visualizar como que isso estão interagindo entre si. Eu tô com um pouco de dificuldade de ver essa interação esses dois planos de Tranquilo. domínio e imagem. Mas Tá. já está ajudando. Agora eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver as coisas se mexerem, né? Vamos entender. Eu tenho 3 retas aqui. Ó, quando eu mexo... Opa, calma aí. Deixa eu ver. Ó, quando eu mexo Z1, olha aí o que está acontecendo, o que Z2 está fazendo, né? A imagem de Z1 é Z2. E aí isso está fazendo isso. Agora a imagem de Z5... Opa, cadê Z6? Ah, Z6 está aqui. Deixa eu botar Z6 para o outro lado, perdão. Propriedades. Exibir rastro. Avançado. Segunda tela. Tirar da primeira tela. Ok. Eu não sei onde é que está Z6. Deixa eu ver Z6 aqui. Ah, Z6 está lá em cima. Ó, quando você pega... Ou seja, o que você está vendo? E, ó, essa reta aqui nem era tão reta assim, né? Porque vocês estão vendo aqui que não fez um círculo. Então essa reta aqui nem era tão reta assim. Eu ia falar que ela estava tortinha, mas eu também não Ela sei tá se é torta. óculos. Então ela tá tortinha, mas ela não devia estar tortinha. Mas enfim, é só para vocês entenderem que dá para fazer isso aqui. E o que eu tenho de interessante? Ah, eu nem precisava disso, né? Calma aí, deixa eu voltar tudo aqui. Curioso Ó, que vamos pegar a Z1. ela não está tão distante assim de Z1, mas lá na imagem ela está muito proporcionalmente mais Isso, distante. ó, eu vou tentar pegar exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Quando você olha Z1, Z2, um está aqui. Olha o outro, o que acontece, né? O outro vai lá para longe, dá um círculo lá longe. Então, quanto mais você se aproxima de zero, mais distante vão sendo seus círculos, né? Isso é uma observação interessante que a gente tem aqui. Por exemplo, posso fazer a mesma coisa com uma reta horizontal. Ó, venho aqui, vou marcar os 2 pontinhos aqui para ser uma reta horizontal. Tiro os pontinhos aqui, marco um ponto aqui qualquer no plano complexo. Opa, perdão. Ai, bosta. Calma aí. Opa. E, gente. Eu fiz uma coisa aqui, a gente deleta tudo, né? Novo. Gravar não, né? Vai aparecer uma nova aí. E a gente faz a mesma coisa, ó. Deixa... Agora vamos fazer a experiência com um círculo. Vamos pegar um círculo aqui, ó. Não, não quero você. Calma aí. Ó, vou pegar um círculo de centro 0 e raio 4, por exemplo. E aí vou pegar outro círculo de centro 0 e raio 1. Tá? A gente vai definir
dois números complexos neles, né? Vou pegar aqui um Z qualquer aqui e o outro aqui. Vou apagar esses dois. Opa. Vou apagar você e vou apagar você. E aí a gente vem aqui e faz, por exemplo, E elevado a Z 1. E no outro faz E elevado a Z2. Né? Faz E elevado a Z1 e E elevado a Z2. Aqui a gente vê que esses caras estão mais... eles estão aqui dentro, né? Vamos colocar eles para a segunda tela. Como é que a gente coloca eles para a segunda tela? Vai em propriedades, avançado, segunda janela. Então, já botei ele ali, ó. O Z3 apareceu aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa. E habilitar rastro, né? Vou em básico, habilitar rastro. E vou fazer a mesma coisa com o Z4. Propriedades, habilitar o Z4, habilitar rastro e vou em avançado e colocar ele na segunda janela, tiro ele da primeira. Tá? E aí a gente vem e mexe ele aqui, né? Já que eu habilitei o rastro, eu vou mexer ele aqui. Opa. Ué. Ó. Vou mexer ele aqui e olha só o que ele está fazendo, né? Vamos diminuir a figura aqui para entender melhor o que ele está fazendo aqui. Então, ó. E aí, é isso que eu falei. Se eu tivesse um controle deslizante aqui, se eu tivesse um controle deslizante legal aqui, de repente, eu poderia colocar isso indo sozinho aqui. E entender melhor o que isso está fazendo aqui, tá vendo? Então vocês veem que, por exemplo, a imagem de um círculo por essa função aqui, isso está dando essa coisa diferente, né? Essa função aqui, ó, ela já está... Ó, quando eu pego um círculo menor, a gente já dá outra coisa. E se eu aumentar o raio, né? Se eu aumentar o raio, né? Aqui está... o B tá 4, né? Aqui o outro tá 1, né? Aqui o C tá 1. Deixa eu olhar isso aqui. Ó, e se eu aumentar o raio, né? Eu vou pegar esse C aqui, eu vou aumentar um pouquinho o raio. O que que acontece aqui, né? Ó, você vê que já vai mudando a figura do que tá acontecendo, ó. E aí dá pra gente fazer um monte de desenho legal aí, entendeu? Por isso que eu falei que isso aqui é uma coisa... variáveis complexas, gente, é uma aula de arte, entendeu? Se você tiver um pouco de carinho aí para entender como as coisas funcionam, isso pode virar uma bela aula de artes, entendeu? Então é só ter um cuidado aqui, ó. Isso aqui parece o quê? Parece aqueles biscuit, né? Aquele biscuit. Tem uma moça com black power bonito aí, né? Você tá vendo o quê? Uma moça com aquele black power bonito aí e vestida num vestido. Um pássaro. Tava vendo um pássaro? Eu tava Sim. vendo uma moça com black power de vestido. Eu consegui ver seu desenho também. Mas vendo a maçã. Tá vendo o meu pássaro agora? Também? Não. Eu tô vendo o pássaro agora. Tem uma maçã também, né? O Luiz viu a maçã. O Luiz viu a maçã. Então, Uma maçã também. Então, variáveis complexas, gente, é arte, entendeu? O que é interessante? O pontilhado aqui, a área pontilhada, onde estão os dois círculos, isso é o domínio. Vamos entender? Estamos falando de domínio e imagem. A parte pontilhada é onde está o domínio. E a parte onde vocês estão vendo o desenho, de maneira geral,
é onde está a imagem. Só que esse desenho ainda era maior, né? Deixa eu até botar aqui para o lado para ver o que é esse negócio aqui, né? Eu acho que eles são parecidos, os desenhos, eu entendi. Tá vendo esse desenho aqui? Então, já entendi. Esse desenho aqui pequeno, ele vai ser o desenho grande, entendeu? Só que numa versão maior, porque eu estou pegando coisas concêntricas. Então, esse aqui numa versão maior, se eu pegar e se aumentar um pouquinho, eu vou vendo que um vai chegando, opa, um vai chegando no outro, entendeu? Bom, As funções que você usou foi E elevado a Z, foi E elevado a Z na verdade eu usei E elevado ao ponto. Para fazer esse desenho aqui que vocês estão vendo agora, eu usei E elevado a Z1. Aquela função, eu vou voltar nela, né? Eu vou apagar tudo que está aqui, apagar entre aspas, né? Se eu pegar e botar E elevado a IT, né? Vamos botar aqui, vamos apagar todo mundo que está aqui. Vamos apagar todo mundo que está aqui. Ó, se eu pegar E e T, né? Na verdade, IZ e Y. E Y, que eu estou chamando de Y. E Y, vocês vão ver aqui na primeira tela, é a malha. É uma malha que está definida em 10 por 10, beleza? Ele está olhando só 10 por 10. É o plano complexo todo, mas ele está olhando 10 por 10. E se você manda calcular E elevado a A de Y, né? Opa. E elevado a A de Y, você manda calcular isso. E aí eu vou mandar colocar em B, né? A gente vai em propriedades. Propriedades. Avançado, janela 2. Apago de janela 1. Tá bom. Aí, mando vir para cá. E aí, beleza. Então, a imagem que a gente está vendo disso, a imagem dessa malha aqui é exatamente isso aqui que a gente está vendo. E, bom, enfim, o que ocorre aí, em essência, é que você tem o plano complexo levando num outro plano complexo. A rigor, a gente vai ter assim as retas horizontais levando em retas verticais. Eu acho que dá para a gente fazer uma brincadeira aqui também. Deixa eu marcar um ponto aqui. Se eu marcar um ponto aqui, ó, marquei um ponto Z5 aqui. Aí, o outro ponto, eu vou escrever aqui embaixo, vai ser B. Vou escrever aqui assim, ó, B de Z5. De Z5. Né? Ó, B de Z5, ele está dizendo que é esse cara aqui. Aí, só que eu vou botar o B de Z5 lá na tela 2. Ó, vou em propriedades, mais uma vez, avançado, tela 2. Ok? E aí, eu vou tirar ele da minha tela 1. Tá? Beleza. Vou cortar aqui. E aí eu posso andar com esse cara aqui, ó, para entender o que está acontecendo, ó. Eu ando, ó, se eu ando sobre uma reta vertical, tá vendo o que está acontecendo? E agora se eu ando sobre uma reta horizontal, vou botar um pouco mais para cá. Opa, interessante. Ah, tá. Agora se eu ando sobre uma reta horizontal, ó, ele está fazendo um outro movimento. Que é um movimento circular. Então, só para a gente entender,
Se você anda pelas retas verticais, o que dá a impressão que está acontecendo é que eu estou indo, né, por retas. E se eu ando pelas retas horizontais, eu estou andando em círculos. E assim, e ainda tem uma outra peculiaridade também, porque se você está abaixo do eixo X, ele está se movendo de um determinado modo, e quando você está acima do eixo X, ó, não adianta nada. Aqui, ó, tá vendo? Eu estou andando acima do eixo X, ele praticamente não está saindo do lugar. Então, aqui para cima do eixo X, meio que a imagem não está adiantando muita coisa. Agora, quando eu venho para baixo, aí ele começa a sair, né? Ele começa a sair. Isso é onde eu começo a entender que eu tenho retas, né? Professor, Então, assim, fala. mais acima do eixo X, se você der um zoom exagerado nesse... Não, Eu vou... ao contrário, Isso, um isso. out. Ele vai estar fazendo o mesmo movimento, só que lá mais no lento. miolo. Lá Só no que lá miolo. dentro. Só que lá no miolo, sim. Ele vai Ah, estar fazendo o mesmo movimento, só que lá no miolo. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, variáveis complexas a gente precisa olhar um pouco para dentro desse escopo aqui. A aula já está acabando e eu queria falar sobre algumas coisas. Assim, aqui eu apresentei propriedades sobre função exponencial e tudo mais. Aqui, mais uma vez, a aula que vem eu ainda vou falar sobre isso. A gente vai se dedicar ao logaritmo complexo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma ideia de logaritmo complexo bem interessante, e é dentro do logaritmo complexo que moram os ramos. E aí, esse ramo que está o desenho que está aparecendo aqui na tela, isso é interessante, que ele só está mostrando o ramo principal do logaritmo complexo. E aí eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, a gente vai falar sobre isso em mais detalhes na próxima aula. Isso aqui é aquela coisa que assusta um pouco a criança, mas você tem que trabalhar o quê? Com desenhos, beleza? Com desenhos. E aí, mais uma vez, na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre ramo, de maneira mais específica, mas hoje a gente precisava aprender algumas coisas com relação ao GeoGebra e variáveis complexas. Dentro dessa ideia do GeoGebra, eu queria olhar para um cara bem especial, tá? Não gravar. A gente vai fazer a ideia do Gauss para a demonstração do teorema fundamental da álgebra. Opa, não era esse cara que eu queria, não. Não era esse cara que eu queria, não. Arquivo novo. E aí, assim, a gente fecha a ideia de hoje com essa ideia, tá bom? O que acontece? Eu vou fazer um círculo aqui, e aí depois eu vou mexer nesse círculo, tá? Então, a gente tem o B aqui, eu vou colocar Z. Vou colocar um Z, um número complexo qualquer aqui. Eu vou apagar esse A inicialmente. Z, um número complexo aqui. E aí eu vou fazer um polinômio aqui. O polinômio é Z ao quadrado mais Z mais 1. Eu vou colocar esse polinômio, mas eu podia colocar qualquer outro polinômio. Eu coloquei Z ao quadrado. Opa, ok. Eu coloquei Z ao quadrado mais... eu escrevi Z, né? Deixa eu escrever X. X ao quadrado mais... mais X mais 1. Opa. Mais 1. Tá? Ai, ai. Mais 1. Tá, beleza. Aí, deixa eu apagar esse cara que tá aqui. Opa. Ai, 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 ai. Tá. E deixa eu apagar isso que tá aqui. Aí agora eu vou escrever aqui F de Z1. De Z1. Tá. Ó, F de Z1. Vamos entender a mágica que vai acontecer aqui, tá? Eu botei um polinômio aqui, x ao quadrado mais x mais 1. Eu vou colocar outro polinômio aqui, que é o x ao cubo. É o mesmo polinômio, só que eu vou botar com cubo também. X ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Não, mais x mais 1. Beleza? Então, também vou apagar esse cara aqui.
e vou escrever G de Z1. Tá? Agora eu vou botar os dois pontinhos para o outro lado ali. Propriedades, né? Aquele mesmo esquema. Propriedades, avançado, janela 2, né? Janela 2, básico, rastro. Então, exibir rastro. Então, o Z2 está aqui. O Z2 já está aqui. Então, agora vamos fazer a mesma coisa com o Z3. Propriedades, exibir rastro, avançado, janela 2. Tá. Então, vamos lá. Ó, muita calma nessa hora, hein? Olha, eu vou mexer aqui Z1 e vocês vão ver o que vai acontecer. Ah, deixa eu mudar a cor também. Ai, meu Deus. Tem propriedades. Vou botar um de cada cor. Cor. Botar um vermelho. Pronto. Ó. Ó, agora eu vou mexer aqui, ó. Ó o que vai acontecer. Eu quero que vocês tentem ver alguma coisa aí. Ó o desenho. Que desenho bonito. Desenho, isso aí é arte, gente. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá? E isso, ó, o que eu vou falar para vocês, isso faz parte do teorema fundamental da álgebra, tá? Foi a demonstração do Gauss, a ideia do Gauss para demonstrar o teorema fundamental da álgebra. Se vocês olharem esse desenho, quantas vezes o laço vermelho dá a volta em torno do zero? Quantas vezes isso está acontecendo? Alguém fala aí comigo, gente. Quantas vezes o laço vermelho dá a volta em torno do zero? Duas. Duas. Quatro. O vermelho dá duas. Ó, o vermelho, se você olhar a volta, ó o vermelhinho. O vermelhinho tá aqui, ó. Vamos caminhar comigo, ó. Ó, vamos começar do 1 aqui, ó, tá? Ó. Vamos ver, ó. Ele deu uma volta, ó, deu uma volta aqui, completou uma volta, tá vendo? Quando ele entrou aqui, ó, ele completou uma volta, certo? Aqui, ó, ele completou uma volta em torno do zero. É a primeira volta. E aí aqui, ó, ele vai completar a segunda volta, viu? Quando eu voltei para cá. Então ele deu uma volta completa, né? Assim, ó, começa daqui, começa grande. Aí vem, deu uma volta completa, chegou aqui de novo, e aí ele termina a volta inicial aqui. Então ele dá duas voltas completas em cima do zero. Mas agora, vamos olhar o Z3, ó. Ó o Z3, quantas voltas ele dá, ó? Ó, vamos lá, vamos contar. Uma, ó, ele vai completar uma agora, quer ver? Ó, completou uma volta. Vamos continuar andando. Completou a segunda volta, tá vendo? Que ele deu duas voltas. E aí ele vai voltar para completar a terceira volta, em torno do zero. Entenderam o que está acontecendo? Um polinômio de segundo grau, ele dá duas voltas em torno do zero. Um polinômio do terceiro grau, ele dá 3 voltas em torno do zero. Vocês olharem um polinômio de quarto grau, quando você fizer isso, tem uma história aí, tá? Eu tô trapaceando aqui de alguma forma, mas depois a gente pode conversar sobre essa história. Um polinômio de terceiro grau, ele dá 3 voltas em torno do zero quando você faz isso. Ou seja, a imagem do círculo, né? A imagem de um círculo pelo polinômio, ele vai dar o número de voltas em torno do zero igual ao número de raízes que tiver no interior desse círculo. Ih, rapaz, aí, ó, falei de um negócio aí, mas isso foi a última coisa que eu falei na aula. Nossa aula vai fechar por aqui. E isso foi o que o Gauss provou quando ele provou o teorema fundamental da álgebra. Beleza? Essa foi a maluquice que o Gauss provou no primeira tese de doutorado dele.
a tese do doutorado dele, o Gauss conseguiu enxergar isso. Que o número, que quando você pegava a imagem por um círculo de um polinômio de grau n, esse polinômio ia dar o número de voltas em torno do zero igual ao número de raízes que houvesse no interior do círculo. Então, por exemplo, se a gente pegar um polinômio do segundo grau, tá? E a gente olhar as raízes dele, uma tá dentro, outra tá fora do círculo. Você vai ver que o cara vai passar, que quando você fizer o círculo, ele vai dar só uma volta em torno do zero. E quando você colocar as duas raízes em torno do círculo, dentro do círculo, quando você fizer esse desenho, você vai ver que ele vai dar duas voltas em torno do zero. Eu não fiz isso aqui, mas isso é uma ideia. Isso, por exemplo, é algo que eu acho que daria para ser mostrado para o ensino médio, entendeu? Porque você está falando de polinômio, você está falando de raízes, e aí você ensina o quê? Ensina um aplicativo do GeoGebra para tentar desanuviar as coisas. É claro que, assim, eu mostrei aqui, por exemplo, aquele desenho mais bonito, né? Foi a imagem de uma função e tudo mais. Aqui o objetivo não é muito esse, que é uma coisa mais pontual. Então, por exemplo, Vanessa, aquela coisa que você falou sobre raízes e tudo mais, eu acho muito pobre. Eu sou sincero, eu acho muito pobre. Só aquela coisa das raízes da unidade e tudo mais. Mas assim. Na pergunta do questionário? Não, da atividade que eu pedi para fazer. E aí falar assim, um polígono de cinco lados e são as raízes enésimas da unidade, estão aqui. Tudo bem. Assim, mas eu acho que dá para fazer uma coisa melhor. Mais uma vez, o trabalho é em dupla. Se vocês quiserem mais tempo para fazer, a gente conversa na quarta-feira, a gente conversa semana que vem, não tem problema. Mas eu acho que dá para fazer uma coisa mais interessante com o que a gente tem agora. Mais uma vez, a gente vai caminhar. Eu vou falar sobre na próxima aula. A gente fechou a aula por aqui. Vou até parar de gravar, né? Ó, fechamos a aula por aqui com essa ideia. Vou parar de gravar. Gravação. Interromper a gravação. Interromper a gravação.